Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. Estava bem difícil de levar, luz não conseguia vislumbrar, noites mal dormidas a pensar, as feridas eu precisava cicatrizar. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões e encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Mergulhado em lama eu te encontrei, amor maravilhoso experimentei, de fraco mais que forte me tornei, tua graça eu deixei agir em mim. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões e encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões e encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Estamos iniciando com esta canção para você mais um programa Despertai para o Amor. Você que está aí, sinta o nosso abraço, o nosso desejo de paz, de luz, de força, de entusiasmo para o seu coração. Hoje nós queremos falar sobre suicídio. Estamos no mês de setembro. Esse mês muitas ações acontecem de prevenção ao suicídio e também de conscientização dos sinais que podem fazer com que a pessoa manifeste alguma tendência nesse sentido. Por isso o programa de hoje é: o que faz com que a pessoa decida desistir de sua própria vida? O que faz? Quais as razões? Você ouviu pela canção? Eu começo dizendo: estava bem difícil de levar, luz não conseguia vislumbrar. Em momentos fortes de angústia, de sentimento de abandono, de percepção de que a vida não está dando certo e não flui e a nossa existência está travada, alguns, em momentos de dor extrema, pensam em terminar com essa dor através da decisão de desistir da vida. Por isso nós vamos conversar com as psicólogas, duas hoje, sobre esse tema. Você que está conosco pela TV Evangelizar, de tantos lugares do Brasil,
seja um associado desta obra. É muito importante. Se você ainda não desistiu, decidiu, decida, porque o coração fica feliz quando a gente ajuda algo que faz bem às pessoas. Por isso, naturalmente, que você pertence à sua comunidade, você colabora com o dízimo, e isso é muito importante e é fundamental, mas a obra Evangelizar é Preciso ajuda muitas pessoas com a comunicação e também de uma forma concreta, instituições, crianças. Ligue para 41-3221-6060. Estamos aqui hoje com a Kelly Juliane Silva dos Santos. Ela é psicóloga e psiquiatra, pertence à Associação Paranaense de Psiquiatria, também atua em perícia médica psiquiátrica para a Justiça Federal. Bem-vinda, Kelly. Muito obrigada. E também a Rosicléa Dorothy Rodrigues, psicóloga clínica, membro da Comissão de Comunicação do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Bem-vinda, Rosicléa. Eu que agradeço o convite para poder falar desse tema tão delicado e sensível. Então, hoje os dados sobre o suicídio, tem muitas pessoas decidindo tirar a sua própria vida, e que faixa etária? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas por ano cometem o suicídio. A faixa etária mais acometida está entre os adolescentes, adultos jovens e as pessoas idosas, acima de 75 anos. Rosicléa, as pessoas decidem tirar a vida por quê? Na sua experiência como também psicóloga, tem muitas pessoas que vêm e manifestam algum sinal, ou o suicida não manifesta sinal, e exatamente essa que é a questão? Talvez seja essa a questão, porque é um comportamento suicida e ele é multifatorial. Não há uma causa, alguma coisa que você diga essa pessoa está em risco. São várias causas. Por isso, esse setembro é tão importante. Dia 10 seria o Dia Internacional de Prevenção e Combate com campanhas ao suicídio. Aqui no Brasil, que se abriu isso para todo setembro, sendo o Setembro Amarelo. Isso é uma chance de poder se falar sobre esse assunto sem ser de forma sensacionalista. Como a colega falou, a questão dos adolescentes não é por ser adolescente, mas talvez seja essa época da vida, a adolescência, uma época muito conturbada, que ele tem que enfrentar muitos lutos, tem que abandonar o corpo infantil, o tratamento que os pais davam como criança, tem que encarar uma nova identidade, e isso sem todas as redes de apoio, como as instituições, a escola e a família, torna-se um momento muito difícil. A gente também tem percebido, os profissionais de saúde, essas questões sobre morte sendo faladas no consultório também com a faixa de 60, 70 anos, que também é uma época do nosso desenvolvimento humano de muitas mudanças. A gente vê as aposentadorias trazendo muitas dificuldades, a gente vê nas mulheres a síndrome do ninho vazio, principalmente para as mulheres que passaram durante muito tempo da vida cuidando dos filhos e da casa. Então, há mudanças assim essenciais que a gente deve perceber, que não se fala em suicídio, mas a gente percebe uma desesperança, um desamparo frente às dificuldades da vida. Então, acredito que a gente não precise escutar se a pessoa tem ou não risco de suicidar, mas como ela está levando a vida dela. Se fala sobre, não morte, mas sobre vida. Como está sendo essa vida? Kelly, a Rosicléa fala dos lutos, os lutos das perdas. Na verdade, vejam que todos os adolescentes passam por essas perdas. Então, a construção da identidade, na verdade, de criança passando para adolescente, é uma perda. Claro, tudo isso
sempre precisa ser administrado por todos, universalmente. Mas por que, então, esses lutos ou essas situações estão mais difíceis hoje? Mesmo nos adultos, ela fala, não, a questão é quem vive a vida bem. Não estamos falando de morte, mas em viver com qualidade de vida. Então, está faltando qualidade de vida ou a vida... algumas questões estão muito aumentadas, por exemplo, o jovem que está namorando a menina, que ele acha que aquela é a paixão dela e ela desiste dele e ele desiste da vida, porque tem muitas situações assim, por questões que a gente diz, mas dá licença, né, se matar por isso, né? Então, o que está acontecendo mesmo? Bom, é difícil a gente poder generalizar. Cada situação é uma situação, cada pessoa está passando por as suas dificuldades. E a gente percebe que algumas pessoas são mais resilientes, isso é um termo que a gente utiliza para identificar que algumas pessoas conseguem resolver melhor os conflitos da vida. E outras pessoas estão mais despreparadas. Então, talvez as pessoas não tenham tanto diálogo em casa, não ouçam tanto as pessoas mais velhas, como resolver um problema, um conflito, e se sentem, muitas vezes, sem alternativas. Ela acha que a alternativa para resolver o sofrimento dela é só o suicídio, quando, na verdade, ela pode abrir um leque de outras alternativas, que às vezes ela precisa de uma psicoterapia para conseguir descobrir, ou ela precisa conversar com alguém que tenha algum esclarecimento e que vá dar para ela outras alternativas, né? E eu acho que um pouco é isso, as pessoas estão muito separadas, cada uma vivendo a sua própria vida, por mais que tenham mídias sociais, que as pessoas estejam inseridas em grupos, talvez elas não aprofundem tão bem as questões emocionais, sentimentais pelas quais elas estão passando. Rosicléia, o que você diz também disso? Dessa fragilização humana que nós sofremos, sociedade líquida, sociedade com poucos valores, enfim, famílias problemáticas, pais ausentes, enfim, tudo isso influencia? Como eu falei, né, padre, é multifatorial e no consultório a gente pode ouvir quais são os fatores que pode colocar. Acho que uma das coisas que você trouxe é importante, quando a gente escuta o sofrimento de alguém, a gente fala, né, nossa, mas como você pode estar sofrendo por causa da namoradinha, né? Eu tenho 50 anos e sei que isso vai passar. Mas, para aquela pessoa, aquele sofrimento é muito real. Para um adolescente de 14 anos, ele não tem ainda preparo psicológico para suportar essas pressões que nós temos hoje. Eu penso muito na questão dos laços sociais. Esses, sim, estão extremamente fragilizados. Agora, setembro, a gente fala justamente isso, para perceber quais são as áreas de riscos. Uma pessoa chega, nós vamos primeiro investigar a questão hereditária. Se na família já há transtornos mentais, na família, pai, mãe, ou já houve questões de suicídio, isso, digamos que já é um ponto para a pessoa já ter uma situação de risco. Depois, nós podemos também investigar quais foram as vivências infantis, que é como a doutora Kelly falou, crianças que têm amparo, boas vivências e são preparadas para a vida, quando elas chegam na adolescência ou na vida adulta, elas têm muito mais recursos para suportar essas nossas vicissitudes. Caso essa personalidade não seja muito bem formada nos primeiros anos de vida, as dificuldades também se tornam maiores para enfrentar a adolescência e a vida adulta. Aí, um terceiro ponto também importante de se investigar numa área clínica é a situação do momento. Então, veja que não é só uma coisa. Sim. Você vai perguntar o seguinte: como está o casamento? Como está o trabalho? Como estão os laços sociais? Então, geralmente, a pessoa vem de uma separação, vem de um desemprego, falta de emprego, vem com várias questões até de guerra.
Agora que estamos recebendo refugiados, a gente tem percebido também essa dificuldade. Eles podem não ter nenhuma intenção suicida, mas eles vêm de um local de tanta dor, de tanto sofrimento, que eles acho que não vão dar conta. E o suicídio é uma das opções. Então, são essas 3 questões que eu sempre percebo, pergunto e investigo em consultório para pensar nisso. Eu quero saber, depois da música e do intervalo, essa questão genética. Se tem alguém que tem propensão, famílias que já tiveram casos de suicídio, se tem mais propensão ou não. Mas antes, já que se falou de família, e sempre a família toca a realidade, uma canção do Padre Zezinho. Vejam se essa canção ajuda a criar o aconchego que o coração humano precisa. Minha casa é uma casa pequenina, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras. Quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. Minha casa tem calor, tem harmonia, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira, e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Vamos para um breve intervalo. Aguarda aí. Minha casa fica perto de outras casas, e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda meus compadres e comadres tiram prosas repartindo as esperanças. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga a vida inteira.
E assim a gente vai vivendo em paz. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Meu Senhor do céu, que as aves desce um ninho, onde sempre elas abrigam 6 ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. É uma alegria muito grande estar com você através do momento Despertai para o Amor, esse programa, que nós queremos que você também seja um divulgador, não só desse momento, desse programa, mas da TV Evangelizar, para que outras pessoas possam passar a assistir como você está fazendo. Por isso, vai indicando a programação, aquilo que nos faz bem, nós precisamos repartir com os outros. Você que está conosco de tantos lugares e ainda não é um associado, ligue para 41-3221-6060. É muito importante a sua colaboração. Estamos conversando hoje sobre suicídio. O que faz com que alguém decida desistir da sua própria vida? Kelly, nós falávamos sobre a questão genética. Tem alguma genética que propicia ou favorece que a pessoa seja suicida? Foi feito um estudo muito grande, com milhares de casos de suicídios, para tentar detectar alguma espécie de causa de saúde mental dessas pessoas. E descobriu-se que cerca de 90% dos casos existia uma doença mental associada que teria precipitado o suicídio. Dentre essas doenças mais importantes destaca a depressão, transtorno bipolar, o uso de drogas e álcool, esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade. E as doenças mentais, algumas são, sim, hereditárias, então, nesse sentido, a gente tem essa correlação. Rosicléa, Dorothy, nós temos que falar da questão do suicídio ou tem essa ideia de que um suicida motiva o outro? A conversa ajuda ou certamente ajuda ou não? Como é que é essa questão do... Acho que é uma pergunta, Padre Ezequiel, assim, fundamental nesse assunto. Porque é um sim e um não. O não é o seguinte, falar sobre o suicídio de forma sensacionalista, como uma forma de resolução de problemas, onde a mídia diz como ocorreu a morte, que a pessoa queria se livrar de algum sofrimento, isso sim, pode fazer uma causa por contágio. A primeira vez que isso foi verificado foi em 1773, quando Goethe lançou um romance em que era um adolescente, no auge do amor, frustrado, se suicida. E, nessa época, foi visto que vários outros adolescentes se suicidaram da mesma forma e tinham este livro. Durante um bom tempo, esse assunto ainda ficou como
tabu e silêncio, até a morte de Marilyn Monroe, que tem os indícios, fala-se que foi por suicídio por uso de barbitúricos. Foi olhado, né, nas páginas que muitas mulheres começaram a se suicidar da mesma forma. E um pesquisador foi atrás disso e fez essa correlação. E realmente conseguiu verificar que sim, que o suicídio pode ser contagioso. E esse vírus é passado pela mídia sensacionalista. Por isso a gente tem essa ideia de não falar dessa forma de suicídio. Mas sim, deve ser falado. De que forma? Tirando os mitos, desmistificando, dando informações corretas do que pode estar acontecendo. E não colocando, talvez, como a pessoa querendo tirar a vida, mas como ela querendo sair de um sofrimento muito grande, uma angústia muito difícil de ser resolvida. Então, na verdade, a gente percebe em consultório que o que as pessoas falam é se livrar daquela dor que está difícil. Há traumas psíquicos que são tão difíceis de suportar que a morte é a única coisa que a pessoa pensa naquele momento. Então, setembro é justo para isso também, para falar que sim, há grupos de risco, que sim, há fatores que possibilitam que esse ato, porque é só um ato, ele pode ser levado a cabo ou não, depende de todos os cuidados que a sociedade venha a dar. E é justo falar isso, que sim, quem tem alguém na família passando por um momento de muita tristeza, de muitas perdas, ou se sente na dúvida que possa realmente não suportar isso, procure ajuda. Nós temos assim vários órgãos, nós temos psicólogos, médicos, nós temos o CCV, que estão dispostos a estar aí. Falar sobre isso, sim. Falar sobre o sofrimento faz toda a diferença. Kelly, eu queria exatamente nessa questão do sofrimento, porque quando nós dizemos assim, que tem muitos que passam por um sofrimento muito grande, onde a única saída lhe parece a morte, só que tem outros que passam por sofrimentos mais fortes e não se matam. Por isso não tem, filosoficamente, não existe razão sensata para suicídio, em hipótese alguma. Não existe, filosoficamente. Então, como é que nós fazemos também para dizer, olha, os sofrimentos podem parecer fortes, e alguns são, mas não há razão para tirar a vida. Bom, nós como profissionais temos que auxiliar essas pessoas a encontrar outras soluções, né? Algumas pessoas conseguem encontrar essas soluções sozinhas e não precisam da ajuda profissional, não chegam ao ponto do desespero, da desesperança, e não tem essa necessidade no fim das contas, né? Mas nós, como profissionais, auxiliamos a pessoa a encontrar as outras alternativas, né? Eu tenho um sofrimento, mas como eu estou encarando essa situação? Algumas pessoas passando exatamente pelo mesmo problema, encaram de uma forma positiva e a outra de uma forma negativa, né? E isso é como eu interpreto aquela situação, né? Eu costumo dar como exemplo para alguns pacientes no consultório, como uma mãe que perdeu um filho, uma situação extrema, uma situação bastante triste, traumática, e como que a gente vê, às vezes, uma mãe completamente desesperada, desamparada, sem nenhuma razão para viver, e você vai olhar uma outra que passou pela mesma situação, às vezes ela encontrou formas de se reestruturar, de se reinventar, e a gente vai perguntar para cada uma dessas como que elas estão encarando aquela situação, por que elas estão vendo de forma tão diferente. Você vai ver que, enquanto uma está ali praguejando Deus e todo mundo, e vendo aquilo tudo como uma forma, um castigo, ou se culpando, né? Você vai ver que a outra, de repente, conseguiu, através desse sofrimento, encontrar uma outra razão para viver, às vezes ajudando pessoas que passaram por situações semelhantes, ou que passaram por situações parecidas com a dos filhos que acabaram morrendo. Então, a gente vê que o mais importante é como a pessoa interpreta os eventos negativos que acontecem na vida dela, e como ela é capaz de encontrar meios de solucionar e de buscar outras formas de
de resolver os conflitos e os problemas. Rosicléa, nessa questão, quem partilha, por exemplo, com uma psicóloga ou com alguém, já está, de certa forma, resolvendo em parte o conflito. Ou tem algumas situações que vocês perdem a batalha. Se vocês perdem a batalha, porque tem alguém que vem lá e diz, eu quero me suicidar, depois eles saem da psicóloga e eles vão mesmo. Ou não? Como é que é? Porque eu quero saber exatamente isso, porque eu acho que quem procura ajuda provavelmente não vai fazer. E quem não procura é que vai fazer. Ou não? Esses são mitos. É importante justo isso, é desfazer esses mitos. O primeiro é isso, Então, que é bom que eu também desfaça os meus. Que o profissional de saúde ou que a família é responsável. Ninguém é responsável, a própria pessoa é responsável pela vida dela. Não há o que se possa fazer caso ela sim decida. O que se pode fazer, com todos os profissionais têm esses parâmetros de trabalho, é primeiro ver todas aquelas questões, como ela está estruturada, a questão da resiliência, se ela está passando por algum transtorno mental no momento, está medicada ou não, se ela usa alguma substância, às vezes a pessoa nem está pensando nisso, mas ela usa alguma substância química, como uma bebida, que a gente diz que é uma bebida alcoólica, às vezes a pessoa não está nem pensando nisso, passando um momento difícil, utiliza em grande quantidade uma bebida alcoólica, e aquela parte assim, do bom senso, ela é suprimida e a impulsividade é aumentada quando é utilizada a bebida, e a pessoa vai para o ato, às vezes até sem pensar nisso. Então, não há uma responsabilidade dos profissionais. O que a gente pode fazer é colocar essas questões muito claramente para o paciente, colocar isso também para a família, chamar essa rede de apoio. É o mais importante, esses laços, pai, mãe, um filho, esses laços são importantes. Os laços de trabalho também, essa rede de trabalho, os amigos do trabalho podem ser essenciais de estar próximo dessa pessoa, e até a religiosidade. Às vezes é importante. A religiosidade, a espiritualidade também é um fator protetivo nessas situações difíceis. Existe um mito que diz que se a pessoa comunicou que ela tem intenção de suicídio, de se suicidar, ela não vai cometer. Isso é uma mentira, é uma falácia. Muitas vezes as pessoas elas dão sinais, elas comentam, elas falam alguma coisa a respeito de essa vida não vale a pena, não tenho mais razão para viver. Então, essas frases de alerta, elas devem ser consideradas como uma forma de manifestar o sofrimento e já uma forma de comunicar que ela está sob risco. Então, a gente não pode imaginar que porque ela comunicou, porque ela disse que vai fazer, então ela é uma pessoa que não vai fazer. E quando ela tem algum fator de risco assim, quando alguém detecta uma pessoa na família, um amigo, um conhecido que está com algum sinal de que vai cometer um suicídio, seja porque ele está se isolando, está se modificando, já não está cuidando da aparência, está deixando cartas, né, está se despedindo das pessoas, essas coisas costumam acontecer antes de um ato suicida. Existe ainda assim intervenção que se possa fazer, né, psicologicamente falando, psiquiatricamente falando. A gente tem medicações que contêm o impulso, né, porque algumas pessoas não estão planejando isso a longo prazo, mas elas têm um risco aumentado porque são mais impulsivas, algumas doenças deixam elas mais impulsivas, ou o consumo de drogas. Então, a gente tem condições de intervir tratando a doença que está causando aquela desesperança, e a gente tem condições de modificar o destino. Eu vou cantar uma canção que eu compus exatamente depois de um caso de suicídio de uma pessoa que eu conhecia. Diz assim: mistérios da vida e da morte que a gente não entende nem quer aceitar. Mistérios da vida vivida que habitam no fundo, bem lá no fundo de cada pessoa.
Mistérios, mistérios, não quero aceitar. Mistérios, mistérios, não quero aceitar, mas estão ali, querendo dizer os segredos da vida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. A vida tem marcas, tem dores, tem sonhos e amores que dizem quem sou. Mistérios carrego comigo, só eu tenho acesso, mas nem sempre acesso machucam em mim. Mistérios, mistérios, não quero aceitar. Mistérios, mistérios, não quero aceitar, mas estão ali, querendo dizer os segredos da vida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. Sei que nada sei, há uma imensidão para ser acolhida. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Liga para cá e faça também seu pedido de oração para nós rezarmos depois diante de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Permanece aí. Você que está conosco, também ainda não decidiu ser um associado, nós pedimos a sua colaboração e a sua decisão. Ligue para 41-3221-6060. 41-3221-6060. Estamos aqui com a Kelly Juliane Silva dos Santos, que é psiquiatra, Rosicléa Dorothy Rodrigues. Já conversamos, o tempo passa rápido. Rosicléa, o que daria ainda para dizer? Eu acho que uma palavra sobre maneira na questão da culpa de pais e mães, embora a gente não possa se isentar completamente da culpa, mas também carregar culpa por essas situações, não sei o quanto ajuda. É uma herança que o suicídio deixa. A herança da culpa, a herança da dor, não só para a família, mas como para toda a sociedade. Porque é muito difícil para a gente imaginar que tipo de sofrimento é tão grande, que a morte é a única saída. Então, o que eu sempre coloco como sugestão é fale sobre o assunto e escute sobre o assunto. Não economize palavras. As palavras nos organizam. As palavras colocam uma forma de lidar com qualquer coisa. Caso não aconteça, nós viramos apenas reféns dos acontecimentos. Então, acho que procure ajuda, tanto se for da família, ou como se a própria pessoa está enfrentando um momento muito difícil. Saiba que momentos difíceis todos têm. Procurar ajuda não é uma questão que vamos resolver os problemas, mas é uma certeza que a pessoa não está sozinha. Nós não precisamos passar por problemas de forma solitária. Então, procure a sua religião, a sua igreja. Nós temos o ccv.org.br, que tem todo um serviço de chat, de telefone, para ouvir com pessoas especializadas. Isso é importante dizer, são treinadas.
e toda conversa vai pelo sigilo. Então, é uma coisa para também se ajudar. Procure um amigo. Teve uma campanha muito interessante que deu certo, se eu não me engano, foi na Coreia, com uma ponte que ela tinha um número altíssimo de suicídios. Em 5 anos, foram mais de 110 suicídios. E isso é uma das coisas também que a gente orienta, né? Criar barreiras que dificultem, porque, às vezes, aquele pensamento vem muito rápido, mas ele pode durar só um dia, uma semana ou um mês e sumir completamente, mas ele vem. Então, a gente orienta também esses cuidados com pontes, pessoas que têm acesso a armas de fogo, como os policiais, separar a arma e a munição. Então, são alguns cuidados que a gente orienta a família, faz essa prevenção quanto a esses riscos. Nessa ponte, foi muito interessante que eles não colocaram barreira, mas a Samsung, né, uma grande das televisões, colocou painéis de LED, e a pessoa, quando vai chegando perto do parapeito para, né, se jogar, começa a aparecer frases, tipo, procure alguém que você ama, que você está com saudade. Qual o seu sonho você não realizou ainda? O que você quer deixar para as pessoas? Essas 3 fases, assim, São salvadoras. Salvadoras. Muitas pessoas. Diminuiu, assim, de forma drástica a quantidade de suicídios naquela ponte. E isso daí coloca bem essa ideia que a palavra nos organiza. As palavras nos fazem poder enfrentar melhor as situações que a vida nos oferece. Obrigado, Rosicléa. Kelly, uma palavrinha final sua também, que você considera importante nesse tema. O que eu considero importante é que as pessoas, às vezes, têm receio de procurar ajuda, como se fosse um sinal de fraqueza que elas estão tendo, elas têm vergonha. E a gente está treinado para isso, tem profissionais treinados para isso no mundo inteiro, quer dizer, a gente está acostumado a lidar com isso, as pessoas não precisam se sentir encabuladas, não precisam se sentir perdedoras porque estão com esse tipo de pensamento. As pessoas precisam procurar ajuda, porque tem muito que a gente possa fazer, e essa ajuda ela pode modificar muito todo o restante da história dessa pessoa, dessa família. Então, esse seria o que eu teria para deixar, né? Procura ajuda onde? Né? Tem o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização não governamental, que as pessoas telefonam para lá, e essas pessoas estão lá treinadas para receber isso. Nas unidades de saúde, as equipes são treinadas para fazer o primeiro atendimento, né? Ou diretamente um psicólogo ou um psiquiatra. Então, seria isso. Rosicléa, Kelly, muito obrigado pelo trabalho de vocês e pela colaboração aqui. Esperamos que também esse diálogo o nosso diálogo possa inspirar outros diálogos nos ambientes de família, nas escolas, enfim, aonde precisa ser debatido para que as pessoas possam perceber que o sofrimento também radical, que muitos experimentam, ele pode ser amenizado com algumas situações de colaboração, de ajuda, de diálogo, de partilha e assim por diante. Muita paz para a sua vida e para o coração de vocês. Obrigado. Eu vou cantar uma canção agora que vocês já conhecem, e do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, É Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber
viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. É preciso saber viver. Eu queria partilhar com vocês. Eu escrevi esses dias um artigo sobre suicídio. Tinha aquela questão da baleia azul, mas não é exatamente nisso que se tratava, mas na questão do suicídio mesmo. Diz assim, o estudante de Direito de 23 anos entra no quarto da mãe na madrugada e exclama: sinto um aperto no peito, uma coisa estranha. A mãe havia marcado várias vezes psiquiatra para o filho e ele não foi. Seu histórico sugeria indícios de depressão. Ele tinha vergonha de falar o que estava sentindo, diz a mãe. O vendedor pergunta a ela onde está o alemão que comprava balinhas quase todo dia perto de casa. A mãe, sem coragem, diz: o alemão está longe, viajando. Ele suicidou-se em outubro de 2012. A taxa de suicídio cresceu 33% nos últimos 10 anos entre brasileiros de 15 a 29 anos. A pergunta é: por que os jovens decidem acabar com a vida num momento em que ela pode ser tão exuberante? Não conseguiremos responder num programa ou em poucas linhas isso. Mas a pergunta que nos desafia a atenção e ao cuidado com a vida que vivemos. A sociedade não vai bem. Não estamos acertando o caminho. Há sinais claros que indicam a necessidade de mudança. A empresária Carla, de 25 anos, já tentou o suicídio. Foi quando tirou pela primeira vez, na adolescência, nota baixa em matemática. Não queria ser mais um problema para os seus pais, comenta ela. Seu alto nível de exigência consigo mesma, fortalecido pela exigência dos pais, fez a moça ter uma imagem distorcida de si mesma. Pensou que precisava ser perfeita e percebeu que não era, mas no momento não teve capacidade de lidar com isso. Ameaçou a própria vida. Hoje, escrevi esse artigo há alguns dias, devido ao perverso desafio da baleia azul, essa mulher empresária conseguiu abrir o jogo e partilhar aquele fato que carregava como um peso. Ela carregava como um peso porque ela tinha pensado em se suicidar, mas não partilhou. Daquele episódio, guarda no braço esquerdo a tatuagem: a felicidade só é real quando partilhada. Talvez nessa tatuagem esteja o significado que aponta um horizonte de sentido. A vida é feliz quando partilhada. Compartilhar sentimentos, frustrações, feridas,
problemas, mágoas e fracassos torna a vida mais leve. Ninguém consegue suportar todo o peso da sua vida sozinho. Ninguém. A vida e a felicidade não acontecem na perfeição. Somos imperfeitos e precisamos aceitar essa imperfeição. Somos uma construção aberta. Estamos a caminho. E no caminho você já sabe, não há somente rosas e belezas. No caminho há também muito sofrimento. Só que existem sofrimentos e situações capazes de justificar o suicídio. Embora a pessoa que se suicida possa dizer que sim, mas filosoficamente falando, na razão última da nossa capacidade de pensar, nenhuma razão seria suficiente para que a pessoa decida tirar a própria vida. Por isso que nós temos que fazer o máximo para perceber os sinais, para dialogar, para não deixar a vida enclausurada dentro de um quarto, onde os adolescentes ficam isolados e não partilham com ninguém a sua vida. Pais e mães, vós, avós e avós, cada um tem essa percepção. Ou mesmo diante de pessoas que podem estar tristes, mas veja que nem sempre essa percepção é fácil. Muitas vezes a gente diz, a pessoa está ali triste, mas nem por isso a gente pensa que vai se suicidar. Por isso também nós entramos nessa questão do mistério que eu cantei antes. Mistério que a gente não entende. Dores que só o coração sabe que existem lá, não são partilhadas. Vamos colocar também essa realidade diante de Nossa Senhora. Se você tem alguma situação não resolvida nessa questão, se você já teve algum insight nesse sentido de desejo de acabar com a vida, é o momento de dizer, Nossa Senhora, eu te entrego isso nas tuas mãos. Porque tu suportou a morte do filho em pé, diante da cruz. Vejam que dor. Suportar a morte do filho em pé. Por isso, Maria, nós queremos, na tua força, encontrar força para viver. Entregue também você que tem alguma culpa em relação a isso. Pode ser que algum familiar ou alguma pessoa amiga fez isso e você diz, porque eu não fiz nada, eu não ajudei, não percebi. Coloque nas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria, Desatador dos Nós, desça sobre a sua vida, a sua casa, as suas dificuldades e dores, a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco. Eu quero partilhar mais uma vez, nesse mês ainda que antecipa a festa de outubro de Nossa Senhora Aparecida, esse hino que nós fizemos de Aparecida. Vamos ver se conseguimos na estrofe. Cantamos a primeira estrofe e depois já entramos no... És a Senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a Senhora das mãos que partilham a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a Senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a Senhora a guiar os caminhos, dar rumo certo apontando Jesus.
300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. Essa canção você pode encontrar no YouTube, Padre Ezequiel. Procura lá Padre Ezequiel no nosso canal. Vai estar essa canção com vídeo. Também já tem a letra, as cifras para você cantar na sua comunidade. Você pode também assistir novamente esses programas, sempre no YouTube, procurando Padre Ezequiel TV Evangelizar, programa Despertai por Amor. E você pode rever os temas e meditar mais e melhor sobre aquilo que nós falamos. Muito obrigado a todos por estarem conosco nesta hora. Grande abraço, muita paz ao coração de todos. Até o próximo encontro.